Hoje vamos tratar das causas extintivas da punibilidade. Com a prática de uma infração penal, surge para o Estado o direito de punir o agente, ou seja, a possibilidade jurídica do Estado impor uma sanção ao autor do delito. O legislador, entretanto, estabelece uma série de causas subsequentes que extinguem essa punibilidade, impossibilitando, pois, a imposição da pena. O artigo 107 do Código Penal enumera algumas causas dessa natureza, que serão a seguir estudadas. Esse rol, entretanto, não é taxativo, pois existem várias outras causas extintivas da punibilidade descritas na parte especial do Código e em outras leis, tais como o ressarcimento do dano no crime de peculato culposo, artigo 312, parágrafo 3º, a homologação da composição dos danos civis nos crimes de menor potencial ofensivo, de ação penal privada ou pública condicionada à representação, na forma do artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099 de 95, o término do período de prova da suspensão condicional do processo, sem que o agente tenha dado causa à revogação do benefício, na forma do artigo 89, parágrafo 5º da Lei 9.099 de 95, e etc. As causas extintivas da punibilidade não se confundem com as escusas absolutórias. Naquelas, o direito de punir do Estado surge em um primeiro momento e posteriormente é fulminado pela causa extintiva. As escusas são, em verdade, excludentes de punibilidade, pois nas hipóteses previstas em lei, normalmente decorrentes de parentesco entre o autor do crime e a vítima, nem sequer surge para o Estado o direito de punir, apesar de o fato ser típico e antijurídico. É o que ocorre, por exemplo, na hipótese do artigo 181, inciso 2 do Código Penal, que estabelece que o filho que furta os objetos do pai é isento de pena. Como a relação de parentesco entre o pai e o filho precede ao fato delituoso, não nasce o jus puniendi. O artigo 107 do Código Penal descreve as seguintes causas extintivas de punibilidade. A primeira causa extintiva de punibilidade, prevista no inciso 1, é a morte do agente. Nos termos do artigo 62 do Código de Processo Penal, o juiz, à vista da certidão de óbito do agente, decretará a extinção da punibilidade. Não basta, portanto, um mero atestado de óbito, assinado pelo médico, sendo necessária a competente certidão expedida pelo cartório de registro civil. Prevalece o entendimento de que, se ficar constatado que a certidão era falsa, após o trânsito em julgado da decisão que decretou a extinção da punibilidade, não mais poderá ser revista tal decisão, por ser vedada a revisão criminal pro societate. Restaria apenas, então, a possibilidade de punir o responsável por tal situação, pelo uso de documento público falso, artigo 297 e 304 do Código Penal. Há, entretanto, entendimento de que a decisão seria nula, pois baseada em fato inexistente. Essa causa extintiva pode ocorrer a qualquer momento, antes ou durante a ação penal, ou ainda em fase de execução de pena. A morte do agente, como causa extintiva da punibilidade, é incomunicável aos demais autores da infração penal. Já no inciso 2 do artigo 107, nós encontramos como causa extintiva da punibilidade a anistia. Também encontramos a graça e o indulto. A anistia inclui o crime.
apagando seus efeitos e é concedida por lei, referindo-se a fatos e não a pessoas. E por isso atinge todos que tenham praticado delitos de certa natureza. Distingue-se, entretanto, da abolitio criminis, uma vez que nesta a norma penal incriminadora deixa de existir, enquanto na anistia são alcançados apenas fatos passados, continuando a existir o tipo penal. Ela pode ser concedida antes ou depois da sentença e retroage apagando o crime, extinguindo a punibilidade do agente e as demais consequências de natureza penal. Funciona como uma verdadeira borracha. Assim, se o sujeito vier a cometer novo crime, não será considerado reincidente. A anistia pode ser, quanto ao momento de sua concessão, própria, quando concedida, antes da condenação. Imprópria, quando concedida após a condenação. Quanto aos seus efeitos, ela será plena e restrita quando atinge todos os criminosos, ou parcial quando, mencionando fatos, exige certas condições pessoais para obtenção da benesse. Quanto às condições para sua concessão, ela pode ser incondicionada quando a lei não impõe qualquer requisito para a sua concessão, ou condicionada quando impõe algum requisito. A graça e o indulto, por outro lado, pressupõe a existência de uma sentença penal condenatória transitada em julgado e atingem somente a pena imposta, subsistindo os demais efeitos condenatórios. Assim, se a pessoa agraciada ou indultada vier a cometer novo crime, será considerada reincidente. Há entendimento de que o indulto é possível antes do trânsito em julgado, quando não for mais cabível recurso por parte da acusação. O indulto é concedido a um grupo de condenados, sendo, portanto, coletivo. A sua concessão compete ao Presidente da República, na forma do artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, que pode, todavia, delegar tal função aos ministros de Estado ou outras autoridades. Exige parecer do Conselho Penitenciário. Exemplo de indulto, nós temos indulto de Natal, de Páscoa, etc. A graça, por seu turno, é individual e assim beneficia a pessoa determinada. Pode ser pedida pelo condenado, pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou pela autoridade administrativa, na forma do artigo 188 da Lei de Execução Penal. A competência para concedê-la é do Presidente da República, artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. Veda a concessão de graça, anistia aos crimes hediondos, tortura, terrorismo e tráfico de entorpecentes ou drogas afins. Já o artigo 2º, inciso 1º da Lei 8.072 de 90, Lei de Crimes Hediondos, estendeu a vedação em relação a esses crimes, também quanto ao indulto. Posteriormente, a Lei 9.455 de 97, Lei do Crime de Tortura, voltou a permitir a concessão do indulto ao crime de tortura. Assim, para os crimes hediondos, tráfico de entorpecentes e terrorismo, estão vedados os 3 institutos: anistia, graça e indulto. Para o crime de tortura, entretanto, estão vedados apenas
a anistia e a graça. Outra causa extintiva da punibilidade é a abolitio criminis, prevista no artigo 107, inciso 3 do Código Penal. Segundo esta causa, extingue-se a punibilidade pela retroatividade de lei que não considera mais o fato como criminoso. Esse dispositivo consagra a aplicação da regra contida no artigo 2º do Código Penal, que trata da retroatividade da norma penal mais benéfica. Abolitio criminis pode ocorrer antes ou depois da condenação. E, no último caso, rescinde a própria condenação e todos os seus efeitos penais. Evidentemente, esta causa extintiva estende-se a todos os autores do crime. A prescrição, como causa extintiva da punibilidade, vem prevista no artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Estudemos primeiramente a prescrição da pretensão punitiva. Com a prática de uma infração penal, por uma pessoa culpável, surge para o Estado o direito de punir. Para fazer valer esse direito, o Estado, através de órgãos próprios, deve iniciar uma ação perante o Poder Judiciário, para que este declare a sua procedência, imponha uma sanção ao réu. Acontece que essa pretensão punitiva deve ser exercida dentro de certos prazos fixados na lei, e se não o for, haverá a prescrição. Assim, a prescrição da pretensão punitiva, que alguns chamam de prescrição da ação, é a perda do direito de punir do Estado em face do não exercício desse direito dentro do prazo legal. O reconhecimento dessa forma de prescrição impede o início ou interrompe a ação penal que está em andamento. Percebe-se, portanto, que a prescrição da pretensão punitiva somente ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de tal forma que o artigo 61 do Código de Processo Penal estabelece que esta pode ser decretada a qualquer momento, antes ou durante a ação penal, de ofício ou mediante requerimento de qualquer das partes. Como consequência do seu reconhecimento, o juiz decreta a extinção da punibilidade e não julga o mérito da causa. Como se verá adiante, entretanto, é possível que o judiciário reconheça a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, somente após a condenação ter transitado em julgado, prescrição retroativa ou intercorrente. Mas nessa hipótese, a causa da prescrição ocorreu antes da condenação, sendo apenas reconhecida posteriormente. Em qualquer caso, a prescrição da pretensão punitiva afastará todos os efeitos, principais e secundários, penais e extrapenais, da condenação. A prescrição da pretensão punitiva deve ser verificada de acordo com o máximo da pena privativa de liberdade, prevista em abstrato para a infração penal, de acordo com a tabelinha prevista no artigo 109 do Código Penal. Esta tabelinha é normalmente estudada de baixo para cima, ou seja, do último inciso para o primeiro. Assim, os crimes que possuem pena máxima inferior a 1 ano prescrevem em 2 anos. Acompanhem com o código de vocês, na forma do inciso 6 do artigo 109. Os crimes que tenham pena máxima igual a 1 ano e não superior a 2 anos prescrevem em 4 anos, na forma do artigo 109, inciso 5 do Código Penal. Os crimes que tenham pena máxima superior a 2 anos e que não exceda a 4 anos
prescreve em 8 anos, na forma do inciso 4º do artigo 109. E assim por diante. Assim, se a ação penal não for iniciada dentro do prazo fixado, será reconhecida a prescrição. Exemplo, o crime de desacato, por exemplo, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos. Como a pena máxima é de 2 anos, a prescrição ocorre em 4 anos. Dessa forma, se não tiver ocorrido o recebimento da denúncia dentro desse prazo, deverá ser declarada a prescrição. O reconhecimento de agravantes ou atenuantes genéricas descritas no artigo 61, 62 e 65 do Código Penal não alteram esses prazos, uma vez que, conforme já estudado, não podem elas fazer a pena ultrapassar o máximo previsto em abstrato. Excepcionalmente, todavia, o artigo 115 estabelece que, sendo o réu menor de 21 anos, na data do fato, o maior de 70 por ocasião da sentença, o prazo prescricional será reduzido pela metade. São, portanto, 2 atenuantes genéricas, artigo 65, inciso 1, que alteram o lapso prescricional. Já as causas de aumento e de diminuição de pena, que alteram esta em patamares fixos, por exemplo, 1/6, 1/3, 2/3, etc., podem fazer com que a pena máxima sofra alterações e, assim, devem ser levadas em conta na busca do tempo da prescrição. Exemplo, o crime de furto simples, artigo 155, caput do nosso Código Penal, possui uma pena privativa de liberdade que varia entre 1 a 4 anos e, por isso, prescreve em 8 anos. Se, entretanto, o furto for praticado durante o repouso noturno, a hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 155, a pena sofrerá um acréscimo de 1/3, passando a ter um limite máximo de 5 anos e 4 meses, cujo prazo prescricional passa a ser de 12 anos. Na tentativa de furto simples, a pena máxima é de 2 anos e 8 meses, ou seja, 4 anos com a redução de 1/3. Vale dizer, redutor mínimo, pois eu pretendo alcançar a pena máxima. E por isso, a prescrição continua a ocorrer em 8 anos. Veja-se que na tentativa, a redução é de 1/3 a 2/3. Mas, para análise da prescrição, pela pena em abstrato, deve-se levar em conta a menor redução. O artigo 118 do Código Penal estabelece que as penas mais leves prescrevem com as mais graves. Penas mais leves são a multa e a restritiva de direitos, que nos termos do dispositivo seguem a sorte da pena privativa de liberdade. Assim, no crime de furto simples, a pena é de 1 a 4 anos de reclusão e multa, sendo que a pena de multa prescreverá juntamente com a pena privativa de liberdade. Em relação às penas restritivas de direitos, aplica-se a regra do artigo 109, parágrafo único, que tem o mesmo sentido. Quando passa a correr o prazo prescricional? A resposta nós encontramos no artigo 111 do Código Penal. E o artigo 111 estabelece o seguinte: a partir da consumação do crime. Essa é a regra para os crimes em geral. Para os crimes em geral, essa é a regra. No caso de tentativa,
da data em que cessou a atividade, ou seja, da data em que foi praticado o último ato executório. Já nos crimes permanentes, da data em que cessou a permanência. Exemplo, uma pessoa é sequestrada em 10 de junho e permanece em poder dos sequestradores até dia 30 de junho. O crime se consumou em 10 de junho, mas a prescrição somente passará a correr a partir do dia 30 do mesmo mês. Nos crimes de bigamia do Código Penal, artigo 235 do Código Penal, nos de falsificação ou alteração de assento de registro civil, artigos 241, 242 e 299, parágrafo único do Código Penal, o prazo conta-se da data em que o fato se tornou conhecido da autoridade, ou seja, pelo delegado de polícia, promotor de justiça ou juízes de direito. No caso de concurso de crimes, vale dizer concurso material, formal ou crime continuado, a prescrição deve ser analisada isoladamente, a partir da data da consumação de cada um dos delitos, na forma do artigo 119 do Código Penal. Assim, os crimes devem ser considerados isoladamente para fins do cálculo prescricional. Por exemplo, se tem um crime de furto simples, cuja pena máxima é de 4 anos, em concurso material com um crime de lesões corporais leves, cuja pena máxima é de 1 ano. A prescrição desses crimes deverá ser calculada isoladamente. Vale dizer, a prescrição do furto ocorrerá em 8 anos, levando em conta a pena máxima, que é de 4, e a prescrição das lesões corporais ocorrerá em 4 anos, levando em conta a pena máxima, que é de 1 ano. Atenção! Não posso somar a pena destes crimes para fazer o cálculo prescricional. O prazo prescricional conta-se na forma do artigo 10 do Código Penal. Trata-se de prazo penal e, assim, inclui-se o dia do começo, contando-se os meses e os anos pelo calendário comum. O prazo é improrrogável, podendo terminar em fim de semana ou feriado. A prescrição pode ser interrompida? Quais são essas hipóteses de interrupção da prescrição? A resposta é afirmativa. E as hipóteses de interrupção encontram-se no artigo 117 do Código Penal. A primeira delas é o recebimento da denúncia ou queixa, prevista no artigo 117, inciso 1 do Código Penal. Acompanhem com o Código Penal de vocês. A interrupção ocorre com a publicação, entrega em cartório da decisão de recebimento da denúncia ou queixa. O recebimento de aditamento não interrompe a prescrição, salvo quando ele se refere à inclusão de novo crime, hipótese em que tal interrupção se dará em relação apenas a este. Com a interrupção do prazo prescricional, de imediato passará a ser contado integralmente novo prazo, até que ocorra nova causa interruptiva, ou a prescrição. A cada nova interrupção, novo prazo começa a fluir. Assim sendo, ocorrendo uma causa interruptiva da prescrição, o reloginho do prazo prescricional é zerado e o prazo começa a contar por inteiro, novamente. A segunda hipótese é a pronúncia, prevista no artigo 117, inciso 2 do Código Penal.
A decisão de pronúncia é aquela que encerra a primeira fase do procedimento do júri, quando o juiz admite a existência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime doloso contra a vida e, assim, manda o réu a julgamento pelos jurados. Em relação ao tema, deve-se lembrar o teor da súmula 191 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime por ocasião do julgamento em plenário. Por outro lado, a decisão que desclassifica o crime para o delito de outra natureza, que impronuncia ou absolve sumariamente o réu, não interrompe o prazo prescricional, havendo, entretanto, recurso da acusação e vindo o tribunal a reformar a decisão para mandar o réu a júri, haverá interrupção da prescrição a partir da publicação do acórdão. A terceira hipótese é a decisão confirmatória da pronúncia, prevista no inciso 3 do artigo 117 do Código Penal. Sendo o réu pronunciado e havendo interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão, caso o tribunal venha a confirmá-la, estará novamente interrompido o lapso prescricional. A quarta hipótese é a sentença condenatória recorrível. A interrupção ocorre com a publicação da sentença, ou seja, quando o escrivão a recebe das mãos do juiz e a junta aos autos. Se essa sentença vem a ser reformada pelo tribunal, que absolve o réu, continua a valer a interrupção em decorrência da sentença de primeiro grau. A sentença que concede o perdão judicial tem natureza declaratória, na forma da súmula 18 do STJ, e por esse motivo não interrompe a prescrição. Se o réu for absolvido em primeira instância e o tribunal o condenar em razão de recurso da acusação, o acórdão terá caráter condenatório e interromperá a prescrição. Por outro lado, se o réu foi condenado em primeiro grau e o tribunal confirmar a condenação em recurso interposto pela defesa, não haverá nova interrupção em face da ausência de previsão legal. Existem causas suspensivas da prescrição? A resposta é afirmativa, havendo hipóteses de suspensão da prescrição no próprio Código Penal e em outras leis. No caso de suspensão do lapso prescricional, o prazo volta a correr apenas pelo período restante. Vale dizer que, neste caso, o reloginho é parado e volta a correr, uma vez superado o período de suspensão de onde parou. As hipóteses de suspensão são as seguintes: enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o conhecimento da existência do crime. Esta regra, contida no artigo 116, inciso 1 do Código Penal, refere-se a questões prejudiciais. Assim, é possível que o juiz criminal suspenda o processo-crime, bem como a prescrição, em que se apura crime de furto, até que seja resolvido no juízo civil se o acusado pela subtração é ou não o dono do objeto. Outra hipótese ocorre quando o agente cumpre pena no estrangeiro. O prazo prescricional fica suspenso durante esse período. Essa regra está descrita no artigo 116, inciso 2 do Código Penal. A prescrição também ficará suspensa durante o período de suspensão condicional do processo,
nos termos do artigo 89, parágrafo 6º da Lei 9.099, de 95, nos crimes com a pena mínima não superior a 1 ano, se o réu preencher determinados requisitos. O processo poderá ser suspenso pelo período de 2 a 4 anos, ficando o réu sujeito ao cumprimento de determinadas condições. Assim, durante o período de prova, fica também suspenso o prazo prescricional. Se, ao término do prazo, o acusado não tiver dado causa à revogação do benefício, o juiz decretará a extinção da punibilidade, na forma do parágrafo 5º. Se, entretanto, for revogado o benefício, o processo retoma seu curso normal, voltando a correr o lapso prescricional pelo período restante. Se o acusado citado por edital não comparece nem constitui advogado, também fica suspenso o prazo prescricional na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal. Estando o acusado no estrangeiro, em lugar sabido, deverá o mesmo ser citado por carta rogatória, suspendendo-se o prazo de prescrição até o seu cumprimento. Trata-se de inovação trazida pela Lei 9.271 de 96, que alterou a redação do artigo 368 do Código de Processo Penal. Essa enumeração é taxativa, devendo-se ressaltar que a suspensão do processo, em razão da instauração de incidente de insanidade mental, na forma do artigo 149 do Código de Processo Penal, não suspende o lapso prescricional. Há crimes imprescritíveis? Sim, os crimes de racismo, definidos na Lei 7.716 de 89, e os praticados por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, previstos na Lei 7.170 de 83, a conhecida Lei de Segurança Nacional, são imprescritíveis. Ambas as hipóteses estão previstas no artigo 5º, inciso 42 e 44 da Constituição Federal. Os crimes hediondos, o terrorismo, a tortura são, portanto, prescritíveis, pois em relação a estes não há vedação constitucional. Entende a doutrina que o rol de crimes imprescritíveis, por estar contido na Constituição Federal, não pode ser aumentado por leis ordinárias. Tratemos agora da prescrição intercorrente e da prescrição retroativa, que são espécies da prescrição da pretensão punitiva. Antes da sentença de primeiro grau, não se sabe exatamente qual será a pena fixada pelo juiz. Por isso, o prazo prescricional deve ser buscado em relação ao máximo da pena em abstrato. Por ocasião da sentença de primeira instância, o juiz fixa determinada pena, que, entretanto, pode ser aumentada pelo tribunal em face do recurso da acusação. Acontece que, se não houver recurso da acusação, ou sendo este improvido, é possível que se saiba, antes mesmo do trânsito em julgado, qual o patamar máximo que a pena do réu poderá atingir. Em razão disso, estabelece o artigo 110, parágrafo 1º do nosso Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória, transitada em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Esta é a prescrição intercorrente ou superveniente à sentença condenatória. É intercorrente porque ela deve ser aferida entre a decisão condenatória
e o trânsito em julgado, vale dizer, no intervalo marcado pelo recurso. É chamada de superveniente porque é posterior à sentença. O parágrafo 2º, por sua vez, estabelece que a prescrição de que trata o parágrafo anterior pode ter termo inicial, data anterior à do recebimento da denúncia ou queixa. Esta é a prescrição retroativa. É retroativa porque deve ser considerada a pena fixada na sentença e retroagir até o recebimento da denúncia, que é o primeiro marco interruptivo da prescrição, e deste até o fato. Assim, suponha-se que o réu esteja sendo acusado por porte de entorpecente, delito cuja pena privativa de liberdade é de detenção de 6 meses a 2 anos. Antes da sentença, a prescrição pela pena em abstrato é de 4 anos. Acontece que o juiz, ao sentenciar, acaba fixando pena de 6 meses. E o Ministério Público não apela para aumentá-la. Desta forma, considerando o artigo 617 do Código de Processo Penal, e este dispositivo veda o aumento da pena em recurso exclusivo da defesa, proibição da reformatio impejus, estabeleceu o legislador que, mesmo não tendo ainda havido o trânsito em julgado, par-se-á a ter por base, para o fim de prescrição, a pena fixada na sentença. Dessa forma, como a pena fixada foi fixada em 6 meses, a prescrição ocorrerá em 2 anos, na forma do artigo 109, inciso 6 do Código Penal. Por conclusão, se entre a data da sentença de primeiro grau e o julgamento do recurso pelo tribunal transcorrer o prazo de 2 anos, terá havido a prescrição intercorrente ou superveniente. Vale dizer, entre o recurso e a decisão final, ou após a decisão de primeiro grau e o trânsito em julgado definitivo. Além disso, haverá a chamada prescrição retroativa se entre a data do crime e o recebimento da denúncia, ou entre tal recebimento e a sentença de primeiro grau, tiver decorrido o prazo de 2 anos. Essas mesmas regras se aplicam quando há recurso da acusação e este é improvido. A prescrição retroativa e a prescrição intercorrente são formas de prescrição da pretensão punitiva e, por esse motivo, afastam todos os efeitos principais e secundários, penais e extrapenais, da condenação. Estudemos agora a prescrição antecipada. Essa forma de prescrição não está prevista em lei, mas vem sendo admitida por grande parte da doutrina e jurisprudência. Suponha-se que uma pessoa tenha sido indiciada em inquérito policial por crime de periclitação da vida, artigo 132 do Código Penal, cuja pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Assim, o crime prescreve pela pena em abstrato em 4 anos. O promotor de justiça, entretanto, ao receber o inquérito policial, 3 anos após a consumação do crime, percebe que o acusado é primário e que o crime não se revestiu de especial gravidade, de forma que o juiz, ao prolatar a sentença, certamente não irá aplicar a pena máxima de 1 ano. Dessa forma, considerando que a pena fixada na sentença será inferior a 1 ano, será inevitável, em caso de condenação, o reconhecimento da prescrição retroativa, pois, pela pena ser fixada, a prescrição teria ocorrido após 2 anos. Seria possível, então, o Ministério Público pleitear-se o arquivamento do feito com base nesse fato?
Alguns julgados entendem que não, por não haver previsão legal nesse sentido. Por outro lado, sustenta-se a possibilidade de tal pedido, com base na inexistência de interesse de agir por parte do órgão acusador. Com efeito, a utilidade do processo traduz-se na eficácia da atividade jurisdicional, para satisfazer o interesse do autor. Se de plano for possível, melhor dizendo, perceber a inutilidade da persecução penal aos fins a que se presta, dir-se-á que inexiste interesse de agir. É o caso de se oferecer denúncia, quando pela análise da pena possível de ser imposta ao final, se eventualmente comprovada a culpabilidade do réu, já se pode antever a ocorrência da prescrição retroativa. Neste caso, todavia, a atividade jurisdicional seria inútil. Falta, portanto, interesse de agir, conforme sustenta Fernando Capês em seu curso de processo penal, editora Saraiva, página 92. Esse também é o nosso entendimento. Estudemos agora a prescrição da pretensão executória. A pretensão punitiva do Estado está ligada ao interesse deste, vale dizer, do Estado de pôr uma sanção penal àquele que violou a lei penal, vale dizer, praticou um crime. Imposta a sanção penal por sentença transitada em julgado, deixa de existir o interesse de punir do Estado, o qual já foi devidamente exercido, se encontra consubstanciado na sanção penal aplicada pela sentença condenatória transitada em julgado. Contudo, surge uma nova pretensão do Estado, ou seja, de executar a pena imposta naquela sentença já transitada em julgado, vale dizer, a pretensão executória. Assim sendo, a pretensão punitiva deve ser entendida como interesse do Estado em impor uma sanção penal àquele que violou a lei penal, ao passo que a pretensão executória consiste no interesse do Estado de executar a sanção que foi imposta na sentença, a qual tornou-se definitiva por força do trânsito em julgado. Assim, se o Estado não consegue dar início à execução penal dentro do prazo estabelecido, ocorre a prescrição da pretensão executória, chamada por alguns de prescrição da pena. Ao contrário do que ocorre com a prescrição da pretensão punitiva, essa espécie de prescrição atinge apenas a pena principal, permanecendo os demais efeitos condenatórios. Assim, se no futuro o acusado vier a cometer novo crime, será considerado reincidente. O prazo prescricional da pretensão executória rege-se pela pena fixada na sentença transitada em julgado, de acordo com os patamares descritos no artigo 109 do Código Penal. Assim, se alguém for condenado a 3 anos de reclusão, a pena prescreverá em 8 anos. Se for condenado a 7 anos, a pena prescreverá em 12 anos. Basta verificar na nossa tabelinha do artigo 109. Veja-se que se o juiz, na sentença, reconhecer que o réu é reincidente, o prazo da prescrição da pretensão executória será aumentado de 1/3, na forma do artigo 110, caput parte final, conforme posição do Supremo Tribunal Federal. O STJ tem entendimento mais amplo, sustentando ser aplicável também a prescrição retroativa. Nos termos do artigo 115 do nosso Código Penal, o prazo será reduzido pela metade se o sentenciado era menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. O termo inicial dessa forma de prescrição segue os ditames do artigo 112 do Código Penal. A primeira hipótese
é a data em que transita em julgado a sentença para acusação. Assim, se a sentença transita em julgado para o Ministério Público, em 10 de junho de 1994, e a defesa interpõe recurso, pleiteando a absolvição, recurso este que é improvido pelo tribunal, o prazo da prescrição da pena começará a ser contado exatamente a partir de 10 de junho de 1994. Não se confunda essa hipótese com a prescrição intercorrente, que se dá antes do trânsito em julgado para uma das partes, no caso, a defesa, e é contado a partir da sentença. Na hipótese em análise, prescrição da pretensão executória, há trânsito em julgado para ambas as partes, sendo que tão somente o início do prazo é contado a partir do trânsito em julgado para a acusação e não da sentença, como ocorre na intercorrente. A segunda hipótese é da data que revoga a suspensão condicional da pena sursi ou livramento condicional. No caso de revogação do livramento condicional, o tempo da prescrição será regulado pelo tempo restante de pena a ser cumprida, na forma do artigo 113 do Código Penal. A terceira hipótese é do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo de interrupção deva computar-se na pena. Em face desse dispositivo, se o condenado foge da prisão, passa a correr o prazo prescricional. Nesse caso, o prazo será também regulado pelo tempo restante da pena. Assim, se o sujeito fora condenado a 8 anos de reclusão, já cumpriu 7 anos e 6 meses da pena imposta, a prescrição da pretensão executória se dará em 2 anos, pois faltavam apenas 6 meses da pena a ser cumprida. Quais são as causas interruptivas da prescrição da pretensão executória? As hipóteses estão descritas no artigo 117, incisos 5 e 6 do Código Penal. A primeira delas ocorre com início ou continuação do cumprimento da pena. Recaptura, por exemplo. A segunda ocorre com a reincidência, ou seja, se o agente comete novo crime no curso do lapso prescricional. A interrupção ocorre com a prática do novo crime e não com a condenação. A ele referente, tal condenação, entretanto, é pressuposto da interrupção, mas ela retroage à data do delito. Havendo interrupção do prazo, o período volta a ser contado integralmente, salvo na hipótese de o condenado já haver cumprido parte da pena, conforme acima mencionado. Existem causas suspensivas da prescrição da pretensão executória? Sim, nos termos do artigo 116, parágrafo único, a prescrição não corre enquanto o condenado está preso por outro motivo. Cuidemos agora da prescrição da pena de multa. O artigo 114 do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.268 de 96, estabelece em seus 2 incisos 5 hipóteses de prescrição da pena de multa. Vejamos. Multa como única pena combinada em abstrato, hipótese que somente é possível para contravenção penal, prescrição em 2 anos. Multa como única penalidade imposta na sentença, prescrição em 2 anos. Para Damasio, essa hipótese se refere apenas à prescrição retroativa e intercorrente. Isto porque, de acordo com a nova redação do artigo 51 do Código Penal, alterado também pela Lei 9.268 de 96, havendo trânsito em julgado da sentença condenatória que impôs a pena de multa, será a mesma considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que tange à prescrição.
Assim, inexiste prescrição da pretensão executória penal da multa, mas apenas prescrição de caráter tributário. Há, entretanto, quem entenda que continua a valer o prazo de 2 anos. A outra hipótese é de multa combinada em abstrato alternativamente, com a pena privativa de liberdade. Prazo igual ao combinado para prescrição da pena privativa de liberdade. Exemplo, crime de rixa, artigo 137, cuja pena é de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Na hipótese de ser multa combinada em abstrato cumulativamente com a pena privativa de liberdade, o prazo será igual ao da pena privativa de liberdade, conforme a regra do artigo 118 do Código Penal. Exemplo, furto simples, artigo 155, cuja pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Na hipótese da multa aplicada na sentença, juntamente com a pena privativa de liberdade, prazo igual ao da pena detentiva. Artigo 118. A decadência e a perempção previstas no artigo 107, inciso 4º do Código Penal, bem como a renúncia ao direito de queixa e o perdão do ofendido, previstos no artigo 107, inciso 5 do Código Penal, já foram por nós estudados na aula que trata do tema ação penal, de modo que não serão aqui novamente abordados, para evitar que nos tornemos repetitivos. Como causa extintiva da punibilidade, temos a retratação do agente, que é prevista no artigo 107, inciso 6 do Código Penal. Estabelece o dispositivo a extinção da punibilidade pela retratação do agente nos casos admitidos em lei. Através da retratação, o agente admite que agiu erroneamente. No Código Penal, a retratação é admitida nos crimes de calúnia, difamação, falso testemunho e falsa perícia. Artigo 143 e 342, parágrafo 2º do Código Penal. O casamento da vítima com o agente e o casamento da vítima com o terceiro, hipóteses previstas no artigo 107, inciso 7 e 107, inciso 8, foram recentemente revogados pela Lei 11.106, de 28/3/05, de modo que, não estando mais em vigor esses dispositivos, não há que se fazer qualquer tipo de comentário relacionado com os mesmos. O perdão judicial como causa extintiva da punibilidade se encontra previsto no artigo 107, inciso 9 do Código Penal. Segundo Damásio, evangelista de Jesus, perdão judicial é instituto pelo qual o juiz, não obstante comprovada a prática de infração penal pelo sujeito culpado, deixa de aplicar a pena em face de justificadas circunstâncias. Vale dizer que, se o juiz verificar, pelas circunstâncias do caso concreto, que o agente foi atingido tão gravemente pela infração que se mostra desnecessária a imposição da pena, deverá beneficiá-lo com o perdão judicial. É o caso, por exemplo, do pai que, em acidente de trânsito, acaba por dizimar todos os seus filhos, além de sua própria esposa. O perdão judicial somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como, por exemplo, no homicídio culposo, artigo 121, parágrafo 5º, na lesão corporal culposa, artigo 129, parágrafo 8º, na receptação culposa, 180, parágrafo 5º, no parto suposto, artigo 242, parágrafo único, etc. O juiz só pode conceder o perdão judicial na sentença, após declarar que o acusado efetivamente é responsável pelo crime, pois, não havendo prova contra este, a solução é a absolvição. Para gerar efeito, o perdão judicial não precisa ser aceito. Nos termos do artigo 120 do Código Penal,
O perdão judicial afasta os efeitos da reincidência. Por isso, se o agente vier a cometer novo crime após ter sido beneficiado com o perdão judicial, será considerado primário. Discute-se a natureza jurídica da sentença que concede o perdão judicial. Damásio Evangelista de Jesus e Júlio Fabrini Mirabete entendem que tal sentença é de caráter condenatório, pois o juiz declara o réu culpado e apenas deixa de impor a pena. Assim, os efeitos secundários da sentença não estariam excluídos, tais como o lançamento do nome do rol dos culpados, a obrigação de reparar o dano, etc. Basileu Garcia, por sua vez, entende ser a sentença absolutória, pois, segundo ele, não existe sentença condenatória sem imposição de pena. Celso Delmanto, Heleno Cláudio Fragoso e Alberto Silva Franco entendem que, por ser o perdão judicial uma causa extintiva da punibilidade, a sentença que o concede é declaratória, não subsistindo assim qualquer efeito, inclusive de natureza secundária. Nesse sentido, é a súmula 18 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a sentença concessiva de perdão judicial é declaratória de extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Vejamos agora a autonomia das causas extintivas da punibilidade na forma do que estabelece o artigo 108 do Código Penal. O artigo 108 do Código Penal estabelece que a extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Os crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Esse dispositivo, em verdade, possui 4 regras. A extinção da punibilidade de crime pressuposto não se estende ao crime que dele depende. A regra trata dos crimes acessórios, cuja existência pressupõe a ocorrência de um crime anterior. É o caso, por exemplo, da receptação. Assim, se alguém furta um automóvel e o vende a eventual receptador, eventual extinção da punibilidade do furto não atinge a receptação. A extinção da punibilidade de elemento componente de um crime não se estende a este. O dispositivo cuida dos crimes complexos, em que um crime funciona como elementar do outro. A extorsão mediante sequestro, por exemplo, artigo 159 do Código Penal, que surge da aglutinação dos crimes de sequestro e de extorsão, artigo 148 e 158, assim, a prescrição do sequestro, por exemplo, não se estende à extorsão mediante sequestro. Essa regra é desnecessária, pois o crime complexo é uma infração penal completamente autônoma em relação aos crimes que a compõem, possuindo pena própria e, portanto, tendo regras próprias. A extinção da punibilidade de circunstância agravante não se estende ao crime agravado. O dispositivo se refere às qualificadoras que, muitas vezes, possuem também descrição como crime autônomo. O crime de furto é qualificado quando ocorre a destruição de obstáculo, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1. A destruição de obstáculo, em tese, configuraria o crime de dano, artigo 63, mas fica este absorvido por constituir aquela qualificadora do furto. Assim, o decurso do prazo prescricional em relação a crime de dano não afeta a aplicação da qualificadora do furto. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade em relação a um dos crimes não impede a exasperação da pena do outro, em razão da conexão. O artigo 61, inciso 2, B do Código Penal, estabelece a aplicação de agravante genérica
sempre que um crime for praticado para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Esse dispositivo trata, portanto, das agravantes genéricas em razão da conexão, ou seja, pelo fato de a prática de um crime estar ligado ao outro. Suponha-se que uma pessoa furte objetos que estão no interior de uma residência e, na sequência, a fim de evitar que descubram a subtração, coloque fogo na casa, expondo a perigo grande número de pessoas. Na hipótese, o agente praticou crimes de furto e incêndio, sendo que, em relação ao último, deve ser aplicada a agravante genérica, pois o incêndio, artigo 250 do Código Penal, visava assegurar a ocultação do furto anteriormente cometido. Desta forma, eventual extinção da punibilidade do furto não impedirá a aplicação da agravante no crime de incêndio. Queria novamente agradecer a atenção dos senhores e pedir que estudem a nossa apostila. Vocês conseguem, acreditem sinceramente nisso. Sucesso é o que desejo mais uma vez a todos vocês, que vão, com certeza, muito em breve, contando com o apoio dos professores do curso R2, obter sucesso no seu exame de ordem.